Texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus capítulo 25, versículo 41. A verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Muito bem. O nosso texto áureo, qual é aí? Vamos lá? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muito bem. Então, nós temos essa verdade prática que não foi falada por qualquer pessoa, senão pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi quem disse estas palavras: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Daqui a pouco nós estaremos fazendo a análise bíblica desse texto e trazendo mais detalhes, mais argumentos bíblicos à luz da palavra para tratar com os nossos irmãos. Mas todos que estão entrando nesse momento, nós queremos dizer, a partir de agora, a doutrina do céu, a doutrina do inferno, por mais que se tenha teólogos escrevendo nas suas teologias sistemáticas ou obras que versam sobre o assunto, se a pessoa não tiver a verdadeira fé para crer no que a Bíblia diz, jamais aceitará essas doutrinas como verdadeiras. Irá sempre surfar, ou diríamos, caminhar na esteira da incredulidade, dos questionamentos, irão sempre dizer que inferno não existe, e estaremos falando sobre isso. Porque nós queremos dizer que a Bíblia, ela é espiritual. Ela foi soprada pelo Espírito de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Então perceba que, se você não for espiritual, não há como você crer verdadeiramente no que a Bíblia diz. É necessário fé, é necessário compromisso, é necessário uma vida espiritual para se crer no que a Bíblia diz, ok? Então nós podemos entender que essa é a realidade antes de nós tratarmos sobre essa temática tão importante, ok? Então vamos lá. A nossa verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Então, o inferno é Real. um lugar real de dor, agonia e desespero. Para vocês terem uma ideia, eu coloco aqui a expressão do grande teólogo Raymond, quando ele falava sobre essa questão do inferno, ele faz uma colocação muito importante. O inferno não é mal, é um lugar onde o mal é punido. O inferno não é agradável, atraente ou encorajador, mas o inferno é moralmente bom, porque um Deus bom precisa punir o mal. O que é um inferno, pastor Azel? Uma realidade bíblica aonde Deus há de punir aqueles que desobedeceram a palavra, não fizeram caso de Deus, rejeitaram a Bíblia, rejeitaram as Escrituras, rejeitaram a verdade, que não quiseram qualquer compromisso com a mensagem divina. Veja que o homem, pelo seu poder de escolha, ele rejeita terminantemente, livremente, toda a bênção, todas as maravilhas que Deus concede. Aí nós podemos observar que Deus, como é justo, Deus, como é bom, Deus, como é verdadeiro, ele vai punir aqueles que não quiseram fazer caso da sua palavra, que rejeitaram as Escrituras, que rejeitaram a palavra de Deus. É isso que está claro, ok?
E aí nós podemos analisar esse local, esse inferno, que é, pastor Azel? Vamos lá, 1 Coríntios 6, verso 9. Vamos começar aqui, vamos lá. 1 Coríntios 6, 9. Em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Sim. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja bem, aí não tem uma pessoa boa, não é isso? Não tem uma pessoa boa que está indo para o inferno. Quem é que está indo para o inferno? Só gente ruim. Agora você imagine o assassino frio, o bandido, o estuprador, o psicopata, aquele que não quer saber de Deus, o ateu, o incrédulo, que nega a Bíblia. O Senhor Deus está dizendo que por causa de suas escolhas, de seus procedimentos, serão destinados ao inferno, como lugar de castigo, como lugar de punição. 22, 15. Vamos lá, vamos primeiro ler Mateus 7, 13. Vamos lá, estamos falando quem é que vai para o inferno. Quem é que vai para o inferno, 7, ok? Sim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então veja bem, o Senhor está dizendo que tem dois caminhos a serem trilhados. Há duas portas que a pessoa pode entrar. Quais são as duas portas? Porta larga. A porta larga e a porta estreita. O caminho largo e o caminho apertado. Jesus estava dizendo que os que escolhem o caminho largo, espaçoso, da prostituição, da mentira, do adultério, da fornicação, da sodomia, que escolhe o caminho da rebeldia, do ateísmo, do negativismo, do materialismo e que rejeita Deus, é o caminho da perdição. Onde é a parada? Onde é a parada? É o inferno. A parada final pegou esse trem, pegou esse trem, pegou essa estrada. A pessoa fica, Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja bem, o Senhor Jesus ele está dizendo: quem não quiser ir para o inferno, eu sou o caminho. A pessoa está dizendo: Jesus é tão bom, ele não vai colocar ninguém no inferno. Vou já falar sobre isso. E ele não coloca mesmo, não. São as suas escolhas. C.S. Lewis, ele diz que tem dois tipos de pessoas: aquelas que dizem para Deus, faça-se, venha o teu reino e faça a tua vontade, e aquelas que Deus vai dizer, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus, e agora o Senhor Deus, como é justo, ele não vai deixar o ímpio como inocente, ele é justiça, está lá na Bíblia, está na palavra de Deus, não é? 12:29, vamos ver aí de Hebreus. É a Bíblia, você tem que ver a Bíblia. Vamos lá. Ligue aí para o seu irmão, ligue para a sua irmã. Nós estamos iniciando a nossa lição de número 11. Vamos lá. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Pronto, Deus é justiça. Então, como é que Deus vai deixar uma pessoa que é maléfica, é cruel, assassina, entregue a todo tipo de orgia, de imoralidade, que não faz caso de Deus, no final ele poupar ela? Sendo que as pessoas que serviram a Deus com justiça, com verdade, com equidade, com sinceridade, aí quer dizer que essa pessoa vai morar no mesmo céu que nós vamos morar? O que vocês dizem aí? É injusto. E a Bíblia diz em Malaquias 3,18: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o inferno, olha para cá, gente. O inferno é a morada
do pedófilo que não se arrepende, do criminoso que não se converte, do bandido que mata friamente. O inferno é o lugar dos piores homens que não fizeram caso de Deus, que tem um pai, que tem um pai. Todos que vão para o inferno têm um pai. Quem vai para o céu tem um pai. Quem é o pai? Mateus 6:10, não é? Lá está lá, Pai Nosso, que está no céu. Agora, também quem vai para o inferno tem um papai. Vamos lá, me parece que é 1 João 3:10, vem. Vamos ver se tem um pai. Aí tem gente que fica com essa lorota, vamos ver na Bíblia. Que tu quer, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Vai. Nisto são manifestos Olha, os filhos de Deus. 1 João, não é isso? 3:10, vai. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então no mundo tem dois tipos de pessoas. Filho de Deus. Filho de quem? Deus. De Deus e quem mais? Filho do diabo. Aí, olha para cá, olha para cá. Joga bem aqui, Caio, bem direitinho. Bota bem aqui, joga para cá. Não adianta vocês quererem dar colherzinha de chá, dar águazinha com açúcar. Um dia desse eu estava pregando em um local no exterior e uma irmã disse: pastor, nosso pastor proibiu pregar no inferno. Pastor, entregue sua carteira, procure outra coisa para fazer. A Bíblia ela tem duas mensagens: a mensagem do céu e a mensagem de onde? E a minha Bíblia diz: não sou eu, e é o profeta, é o apóstolo do amor. Quem era o apóstolo do amor? João. E olha o que ele diz: na terra só tem dois tipos de gente. Filho, hein? É o quê? Filho de Deus. Filho de Deus? Filho do diabo. E filho do diabo. E eu vou te mostrar o que é filho do diabo. Ei, bota pra cá. Eu vou te mostrar o que é filho do diabo. Filho do diabo, do capeta, do Satanás. A Bíblia diz, Caim está aí nesse mesmo capítulo. 12. Olha, vai. Não como Caim. Não como Caim. Era do maligno. Para aí. Caim era de quem? Do maligno. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Era do maligno. E o que mais? Matou a seu irmão. Então, quem anda matando, roubando, adulterando, fornicando, dizendo mentira, sem vergonha, trapaça, é filho de quem? Do diabo. Ai, tu vai zangar comigo. Zanga com a Bíblia, rapaz. Zanga com a Bíblia. É filho de quem? Do diabo. Olha, quem vai para o inferno já tem um papai. Como é o nome do papai? Diabo. É o diabo, é o Satanás. E aí é com a Bíblia. E aí a Bíblia diz, Caim era do maligno. Do maligno. E fez o quê? Matou o seu irmão. Pronto. Quem mata seu irmão é de quem? Diabo. Quem fala mal do seu irmão é de quem? Diabo. Quem tem língua grande é de quem? Do diabo. Vai estar aí. Rapaz, meu Deus do céu. Tá aí, não é assim? Agora, veja bem. Veja bem. Aí nós temos, vamos lá, João 8:44. Vamos só falar, só tem dois pais. É o Pai Deus, que tem a morada só para os santos, né? Assim, e o pai do diabo, o pai diabo. Vai. Vós tendes por pai ao diabo. Pá. Sou eu que estou dizendo que é o pai? É, não. Bora. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, Olha, porque não há verdade nele. isso. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu Deus do céu. E ele está dizendo aí, querem satisfazer os seus Desejo. desejos. Por exemplo, uma pessoa que quer satisfazer o desejo de Deus, o que que ela faz? Ela pratica o quê? Diz aí vocês. O bem, a verdade, a justiça, santidade, pureza, o amor, a comunhão, a unidade. É assim ou não é? Agora, quem é filho do diabo? O que que ele faz? Filho do diabo. Mentira, trapaça, engano, rolo, morte, intriga, dissensão, divisão, fuxico, contenda. Esses são os filhos de quem? Diabo. Do diabo. Aí quando é a casinha deles? É o inferno. Aí vai se zangar. Aí diz, porque o pastor Aziel, ele fala. Estou falando é a Bíblia. Essa aí é a verdade prática, né? Nós estamos só começando. Só aquecendo aqui as turbinas para a gente começar. Ok? Então veja bem. Veja bem. Veja bem. Olha, vamos lá. Vamos lá. Os pastores estão acompanhando aqui também.
é uma live hoje e nós vamos seguir aqui. Aí nós temos todos os nossos irmãos que nos acompanham, nós temos os teólogos liberais, nós temos as ideias de homens filosóficos, que eles não acreditam no inferno. Os teólogos liberais dizem que quando aparece a palavra inferno na Bíblia, ela está apontando simplesmente para um aspecto simbólico ou metafórico, representando o mal, tipificando o mal, mas que na verdade não se trata de uma punição ou de um castigo eterno. Entendeu? Eu falei sobre Bertrand Russell. Ele dizia que Jesus Cristo tinha um defeito moral. Por isso que ele disse que não queria Jesus. Qual era a razão dele dizer isso? Porque Jesus pregava o inferno. Jesus pregava o inferno. E aí, quando nós atentamos, as pessoas querem dizer que o inferno não existe e que também o inferno ele pode ser visto simplesmente no seu aspecto simbólico, metafórico, porque eles dizem que Deus, sendo bom, não vai mandar ninguém para o inferno. É a primeira ideia. A primeira ideia. Deus é bom e não vai mandar ninguém para o inferno. A outra ideia é que eles dizem que Deus, que é espiritual, e o homem, que é humano, como é que ele peca e Deus vai julgar ele em um nível espiritual por toda a eternidade. Então, por isso que eles dizem que essa conexão do inferno não se ajusta com a natureza de Deus. Deu para entender agora? É isso que eles falam nas universidades, é isso que eles ensinam. E que muitos crentes estão adotando esses pensamentos e tem aí na internet um bocado de pregador que está com essa mensagem dizendo que o inferno não existe e que Deus é bom e não vai fazer isso, ok? Eles dizem também sobre essa questão que aí você tem simplesmente o inferno como essas metáforas. Dizem também que há um controle de líderes e pastores para manter o povo na igreja e assustado nessa pressão psicológica e usam a ideia do inferno. Eles dizem que ao longo do tempo, muitos líderes com as suas tradições foram criando e inventando essa história do inferno para manterem as pessoas controladas sob pressão. E eu quero dizer uma coisa, um verdadeiro pregador do evangelho, ele nunca usa de medo, ele nunca usa de, eu diria, de ameaça para que a pessoa seja crente. Quando eu estou pregando em cruzadas ou nas ruas, eu prego a verdade do Cristo que liberta, mas eu também não deixo de pregar a verdade da salvação e da condenação. O apóstolo São Paulo pregou às autoridades e lá em Atos 17, ele também deixa claro que Deus reservou um dia para julgar todos os homens. Essa é a mensagem completa do evangelho, não é isso? Agora, nós estamos dizendo que as pessoas fazem uso da natureza de Deus, dizendo que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, que ele é bom. E Deus não vai mandar. Quem faz a escolha para o próprio inferno, quem é? É a própria pessoa, que não quer saber de Deus, que não quer saber da sua santa palavra. Ok? Então nós estamos mostrando essas concepções erradas sobre a pessoa de Deus. Deu para compreender aí? Então é essa concepção que nós temos aqui, ok? Aqui os irmãos estão perguntando, né? Nós vamos abrir daqui a pouco, mas nós vamos nos prender primeiro aqui no texto para não perder a ênfase, não é isso? O fio da meada. Então vamos lá. Antes de nós entrarmos no texto, nós podemos analisar de onde veio a origem do inferno. Que mensagem é essa? Há respaldo no Velho Testamento, há respaldo no Novo Testamento para essa questão do inferno. Primeiro, nós já falamos aqui do aspecto filosófico, já falamos aqui do aspecto dos teólogos liberais, e agora nós estamos mostrando que essa questão da origem do inferno, ela tem dois momentos. Ela tem um momento extra-bíblico e tem um momento bíblico. Extra-bíblico
e bíblico. Quando nós olhamos para o lado extra-bíblico, nós temos a ideia de inferno lá na Suméria e também na Babilônia. Nós temos a ideia de inferno no Egito Antigo. Nós temos a ideia de inferno na mitologia grega. Isso eu estou falando do lado extra-bíblico. Por quê? Porque tem pessoas, pastor Wagner e pastor Luiz, que às vezes olham para os pentecostais e pensam que os pentecostais são bobinhos, são aleatórios, e do jeito que eles possuem livros, todo mundo possui livro hoje, de cultura, de tradição, de história, de filosofia. Não é assim? Então nós sabemos que há argumentos de pessoas que vêm de uma cultura pagã e de povos antigos que já versam e tratam sobre a doutrina do inferno. Por exemplo, nós temos lá dentro do mundo das civilizações mesopotâmicas, nós temos essa ideia de um mundo sombrio, de um mundo subterrâneo, que era visto como inferno. E esse mundo subterrâneo era controlado por Kur, Irkala, que eles diziam que, na verdade, era onde os mortos estavam, sob tristeza, medo, angústia, pavor. Então, lá fora já tinha essa ideia do inferno, ok? Lá fora já tinha essa ideia do inferno. Dentro da cultura do Egito Antigo, eles diziam que havia também esse mundo subterrâneo, aonde tinha um chefe do inferno. Olha, isso aqui nós estamos falando de culturas fora da Bíblia. Fora da Bíblia, mas eu estou colocando aqui para vocês, para que vocês entendam. E eles falavam que haveria um julgamento para os ímpios cruéis, para os homens que morriam e após a morte eles estariam sob esse controle. Os homens maus, aqueles que eram cruéis, eram dominados e devorados por Amit. Amit, que na verdade era uma criatura que, segundo a concepção egípcia, ela era metade hipopótamo, também era metade leão e crocodilo. Veja que essa ideia de um inferno, ela não vem de agora, ela nem só da Bíblia. Eu estou mostrando fora do contexto bíblico. E na mitologia grega, nós temos, 2 Pedro 2,4, a palavra tártaro, que eles vão dizer que essa palavra tártaro seria um abismo profundo, ok? Que na verdade era um local de tormento e de sofrimento, e que aí esse local era dominado por forças poderosas, maléficas, e eles classificavam isso como inferno. Então nós falamos de 4 momentos. Falamos dos sumérios, falamos dos mesopotâmicos, dos egípcios e dos gregos. Ou seja, que na verdade a Grécia é o berço da civilização, da cultura filosófica. Então se percebe que eles já tinham uma ideia. Agora veja bem, por que todo ser humano, aí vem a grande pergunta, se não existe inferno, por que todo ser humano tem essa noção de um mundo de castigo e de punição eterna? O que vocês acham aí? Deus implantou já na consciência, né? Porque esse homem que vem de Deus, quando ele peca, está lá em Gênesis 3, ele fica com medo de se apresentar a Deus porque ele sabe que pecou. Ele sabe que pecou. Então nós sabemos que essa realidade, ela já tem fora da Bíblia, e que isso mostra que o ser humano, na sua essência, ele tem consciência de um castigo eterno vindo da parte de Deus. Ok? Então, eu estou falando da cultura grega, não é isso? Da cultura egípcia, mesopotâmica e suméria em relação ao inferno. E já explicamos aqui sobre essa questão que se trata sobre dizer que Deus não vai mandar uma pessoa para o inferno, que ele é bom, porque isso é uma criação mitológica, é psicológica. A Bíblia só está falando isso de uma punição simplesmente moralista,
Não é assim? Metafórica e não tem nada a ver com a Bíblia. É muito interessante nós atentarmos para uma coisa que eu coloquei aqui. E nós devemos levar isso aqui em consideração, porque quando eu falo isso, que a própria Bíblia ela está mostrando para nós podemos perceber essa questão. Por que que Jesus, e eu coloquei na lição, ok? Eu coloquei na lição, eu coloquei essa questão na lição. Por que que Jesus falou mais sobre o inferno do que no céu? E eu estava falando isso dessa questão, não no sentido o céu como reino de Deus, soberania, eu estava falando não do céu como morada, eu estava falando, fazendo esse contraste. E há um autor também que escreveu um livro sobre o inferno, me parece que é Gellry o nome dele, e ele também faz essa concepção. Eu estava dizendo o seguinte, na nossa lição, quando você atenta para isso, o Senhor Jesus, ele deu muita ênfase ao inferno, sabe por quê? Primeiro, para mostrar a importância de cada pessoa procurar viver em santidade, em justiça e alertando a todos para não irem para esse local de tormento. Também Jesus falava sobre o inferno, deixando claro a ênfase no arrependimento. Ele chama a atenção de todos para a seriedade do pecado. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, quando Jesus falava do inferno, ele queria dar ênfase também à seriedade do pecado. O que que o pecado faz? Vocês sabem muito bem que em Gênesis 3, quando o homem peca, ele é banido, ele é expulso da onde? Do paraíso. Todo pecado tem consequência. Então, quando o Senhor Jesus falava do inferno, não era para amedrontar ninguém, mas ele falava do inferno como consequência para aqueles que não obedecessem a sua palavra. Lá em João 3, né, no 16, Deus amou o mundo de tal, mas ele vai dizendo, aquele que crê será salvo e quem não crê já está condenado. Então veja que o próprio Cristo ele tem essas palavras. E você, querido irmão, deve atentar para isso. Isso é muito sério. A outra coisa é que quando Jesus falava do inferno, ele queria fazer o contraste entre o destino do justo e o destino de quem? Para onde vai o justo? Para o céu. E para onde vai o ímpio? Para o inferno. Ou seja, quem levou uma vida de santidade, de verdade, de amor, de justiça, de boas obras, um viver liderado pelo Espírito Santo, o destino qual é? É o céu. Essa realidade é tão clara que lá em Lucas 16, o Senhor deixou isso claro, quando fez a parábola entre o rico e Lázaro. Então ele está mostrando o destino dessas pessoas. Qual é o destino do salvo? É o paraíso. E isso Paulo diz, eu estou querendo, está lá em Filipenses 1, 22, 23, eu quero partir e estar com Cristo, que é muito. Pronto, e ele falou também lá em 2 Coríntios 12, verso 4, paraíso, ele foi arrebatado ao terceiro céu, que é o paraíso. A Bíblia diz que morreu o Lázaro e foi o seu espírito conduzido para seio de Abraão, para Deus. E a Bíblia diz que morreu o rico, que não queria saber de Deus, só da sua riqueza, do seu poder, e ele foi para onde? Ele foi para o inferno. O rico não foi para o inferno porque fosse rico. Por que que ele foi para o inferno? Porque ele não quis, em momento algum, saber de Deus. Ele não quis saber de Deus. Então, é isso que nós estamos mostrando aqui para os irmãos. O Senhor Jesus também, ele falava do inferno dentro de um aspecto teológico e soteriológico. Sabe por quê? Porque ele estava mostrando que há uma consequência para quem se afasta de Deus, para quem não quer saber de Deus. Jesus estava falando isso. É por isso que quando ele começa o seu ministério, Marcos 1,15, Mateus 4,17, e começou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos. Porque Jesus, queridos, ele sabia da seriedade do inferno. Então foi por isso que Jesus pregou sobre o inferno. Querido pastor, bota para cá, Caio. Você não pode deixar de pregar sobre o inferno.
Mostra a realidade, principalmente em um mundo onde está crescendo a maldade, onde está crescendo o pecado, a sodomia, a imoralidade. Nós temos que pregar o Deus de amor, de verdade, mas nós temos que mostrar que o pecado e o diabo, aqueles que praticam todo o mal, vivem no espírito. Lê bem aí Efésios 2:2. Vamos lá. Vamos ver aí agora, na Bíblia. É Bíblia. Vamos lá. Eita Deus, isso. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, Olha, segundo o curso deste mundo. segundo o príncipe das potestades do ar, Para aí, quem é? Quem é ele? Príncipe da potestade do ar, quem é? É o diabo. O que ele faz? do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é que vive na prática do mal, da maldade, de matar? Hein? Não tem inferno não? Pois leva para tua casa o estuprador. Leva. Não tem inferno. É metafórico. Simbólico. É simbólico. E onde é que essa peça ruim vai morar, meus irmãos? Me diga. O estuprador, o assassino, o criminoso, o ateu que nega a Deus, que nega tudo, que não quer saber de Deus, que nega a Bíblia, fala mal de Deus. O que tem nessa Bíblia aqui? Cadê minha Bíblia aqui? Tá aqui. O que tem nessa Bíblia aqui que é maléfico? Me diz aqui. Que hoje as autoridades, olha aqui, ó. As autoridades não querem essa Bíblia. Não querem ela onde? Não estão pedindo para retirar de hotel, né? Assim, estão pedindo para tirar até crucifixo de repartições públicas, não é assim? Aí agora imagine, o que essa Bíblia aqui tem de mal? Ela ensina o amor, ela ensina a paz, ela ensina a verdade, ela ensina a santidade, mas por que eles não querem? É de quem? É do diabo. Agora quero impedir. Pronto, olha, até nos presídios querem impedir isso aqui. Não é assim? Olha aqui, ó, palavra de Deus. Palavra que salva, palavra que transforma, palavra que regenera, palavra que liberta, palavra que dá vida, palavra que é luz, palavra que é lâmpada, palavra que é azeite, palavra que é o óleo. Meu Deus, mas não querem. Não querem a Bíblia, não querem a ideia de Deus. Querem a ideia de quem? Agora vocês podem observar, eu duvido se as pessoas confrontam ideia de Halloween, ideia de bruxa, não é assim? Ideia de maldade, ideia de Satã. Tudo que é de Deus, o mundo se opõe porque é obra da luz. O que é obra das trevas, o diabo gosta e o mundo gosta. Que oficializam. Né? Oficializam, acha bonito. Meu Deus do céu. Povo de Deus, verdade de Deus para o Brasil. Ou a igreja se levanta com autoridade, líderes, pastores, igreja, homens, mulheres, dizendo a verdade da palavra de Deus. Eita Deus, é tanta coisa que aí a gente... Mas vamos seguindo. Então eu estou mostrando toda a realidade. Agora, veja bem, nós vamos mostrar outra coisa aqui para os irmãos, para a querida igreja do Senhor Jesus. Eu falei do contexto fora da Bíblia. Agora vamos lá. Antes de eu entrar no contexto bíblico, nós vamos voltar para os gregos. Os gregos acreditavam a palavra inferno no latim, ela quer dizer também mundo subterrâneo. E aí eles diziam que o inferno era o local das almas que ficavam lá, ok? Era simplesmente um local da habitação dos mortos. Era assim que eles diziam. Aí eles dizem que tem dois pensamentos, o pensamento primitivo e o pensamento mais avançado, o pensamento dos judeus que evoluiu. Olha a ideia deles. Então eles dizem que, primeiramente, no pensamento primitivo, tinha-se essa ideia. Os judeus foram desenvolvendo, olha a ideia, dizem que os judeus foram se desenvolvendo e o pensamento hebreu começou a desenvolver uma ideia de um mundo da habitação dos mortos, mas nunca com a ideia de punição, de castigo. Eles dizem que isso vai se desenvolver a partir do momento em que aparece a expressão Geena,
que eles dizem que ali, devido à situação de alguns reis praticarem atos de maldade, matando crianças, colocando dedicando a Moloque, então eles dizem que aí você tem essa expressão do Vale de Hinnom, que aí o Senhor, através de Jeremias, ele vai falar desse local como local de julgamento e de punição. Então eles dizem que a partir daí vem a ideia de punição, mas antes, lá atrás, nem a palavra Sheol e nem a palavra Hades eram vistas como lugar de punição. Era simplesmente o local dos mortos, uma prisão das almas, mas não era vista como lugar de punição. Não eram vistos. Eles só passavam a ser vistos como lugares de punições, isso só com o contexto da vinda da palavra Geena. Aí olha para cá. Tem aí também algumas pessoas que querem ser, e eu respeito, tem pessoas que estudam, tem pessoas que têm a sua particularidade e crê de uma forma ou de outra. Eu não vou desfazer disso. Eu respeito a sua opinião, eu respeito o seu ponto de vista, mas não quer dizer que eu concorde. Dizer que o inferno era simplesmente uma ideia extraída do Vale de Hinnom, que no Novo Testamento passou a ser visto como um local que era de lixo, um lixão da cidade, fora da cidade, que queimava o tempo todo e o bicho não morria, não era assim? E aí eles falavam que essa ideia, ela passou a ser figurada, ela passou a ser analisada como se fosse um inferno, e aí passou a figurar como um inferno. Daí eles dizem que veio a ideia de punição com a expressão da palavra Geena. Agora, eles dizem que não há no Novo Testamento doutrina sobre o inferno. Não, eles dizem que há essa expressão, habitação das almas dos mortos. E que posteriormente isso vai ser desenvolvido. Há um teólogo que tem muitos livros no Brasil, que ele diz que a ideia que os judeus vão ter do inferno, ela vai ser posterior. Quando eles vão para o cativeiro, retornam, têm contato com os persas que eram dualistas, e aí surge a cabala, surge outros movimentos, e eles passam para o lado esotérico e começam a ter uma ideia sobre o inferno. E eles dizem que isso os judeus vão trazer para a Bíblia, dizendo que, na verdade, os judeus é quem vão trazer a ideia de inferno para a Bíblia. Inclusive, esse teólogo ele diz que a igreja oriental e a igreja ocidental, católica, elas se divergem nisso, porque o primeiro ponto dessa igreja, que ela vai envolver os protestantes, eles vão ter a ideia do inferno, mas, por outro lado, vão desprezar a ideia da esperança, do amor, que é o que a Bíblia está relatando. Um Deus de bondade e de amor não cria inferno. E nós já explicamos isso, não é isso? Já explicamos tudo isso agora há pouco. Então, eles dizem que, a partir daí, os judeus, naquele período, no período interbíblico, eles têm aquilo que é chamado de literatura apocalíptica, como o livro de Enoque, e eles falam que aí tem essas ideias do mundo subterrâneo, do julgamento, da punição. E a partir daí eles dizem que os judeus injetam isso nas Sagradas Escrituras. Mas eles querem dizer, esse teólogo quer dizer que não há inferno como a Bíblia descreve. E aí nós podemos citar o Seminário de Jesus, que é um grupo de acadêmico, que ele dizia claramente que muitas coisas da Bíblia, Bauer também vai falar isso, muitas coisas da Bíblia eram inventadas, fabricadas tanto por Paulo como pela igreja primitiva. E eles diziam que eles pegaram muitas dessas tradições e trouxeram para onde? Para a Bíblia Sagrada, de modo que eles querem dizer que o inferno não é real, não é verdadeiro. Agora, eu pergunto, por que todo esse arranjo se o inferno não é real? Sabe por quê? Para fugir da responsabilidade do pecado, para fugir do peso da consciência, para fugir da responsabilidade bíblica que ela está dizendo que há o inferno. Entenderam agora? Então, essa é a perspectiva lá fora. Porém, nós queremos dizer que
a Bíblia, ela foi dada por revelação, em especial o Pentateuco, por Moisés. E quem vai dar ênfase ao inferno é Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, assim como eles dizem que não vai ter arrebatamento, que não vai ter vinda de Cristo e que essa história é só conversa, como já dizia no tempo de Pedro, é artimanha do diabo para iludir as pessoas para que elas não creiam na Bíblia, na verdade da palavra de Deus. Mas nós ficamos com a palavra de Deus. Por isso que nós estamos colocando aqui todo esse apanhado. Agora vamos lá. Antes de eu entrar no texto, para a gente fechar o texto. Nós temos 4 palavras na Bíblia para designar a palavra inferno, como expressando castigo, como expressando lugar de punição. Nós temos 4 palavras. Eu vou dizer, e aqui vocês vão memorizar. A primeira palavra, Sheol, nós vamos já falar sobre esse Sheol que eu estou colocando aqui, para os irmãos terem uma ideia. É muito importante os irmãos entenderem que ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento. A palavra Sheol, anote aí, meus irmãos. A palavra Sheol aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Ela pode expressar, primeiro, inferno, segundo, sepultura, terceiro, pó. E ela também pode expressar mundo subterrâneo, onde os espíritos dos falecidos residem. Esse é o sentido da palavra Sheol. Então você tem aí a expressão Sheol, que pode ser morte, ela pode figurar como morte, ela pode figurar como sepultura, ela pode falar do destino dos ímpios, ela pode falar de lugar de angústia, de dor e de separação. Ok? Vamos ver aí, Salmo 9, verso 17. Gênesis 37, 35. Vamos lá. Isso. Os ímpios serão lançados no inferno. Para aí. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Ele está dizendo aí, os ímpios serão lançados no hotel de luxo. Os ímpios serão lançados numa cova. Ele está dizendo que o ímpio será lançado aonde? Veja que nesse contexto aí não está se falando de cova. Está sendo visto como lugar de punição para os ímpios maléficos. Ok? Essa é a primeira colocação que nós temos aí. Vamos ver Gênesis 37, 35. Isso. Sim. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Olha, a tradução do pastor Wagner, ela está dizendo sepultura. Tem outras que aparecem Sheol. Olha, irmãos, os irmãos que estão nos acompanhando aí, quero agradecer a todos. Eu estou aqui cumprindo o meu compromisso, não deu para apresentar sábado, mas eu tirei esse momento agora, mesmo com a garganta rouca, mesmo cansado, mas eu tirei esse momento aqui. Veja que a palavra Sheol, ela não tem só um sentido. Veja que a palavra Sheol aqui, Jacó era do diabo, era? Diga aí vocês, Jacó era do diabo? Não. Os irmãos que estão aí acompanhando, falem aí, meus irmãos, Jacó era do diabo? Ele era de Deus ou não era? Ele chamou Deus, disse assim, teu nome agora é Israel. Era príncipe de Deus. Era assim ou não era? Príncipe de Deus. Jacó era príncipe de Deus. Perceba que Jacó, como príncipe de Deus, ele vai descer para o lugar dos ímpios? Não. Então, a palavra em Gênesis 37, 35, olha, a atualizada de Sheol. A tua é a Almeida Revista Corrigida. Ela está dizendo sepultura, não é isso? Ela está dizendo sepultura, não é? Então, veja bem, a palavra Sheol, ela pode figurar, como eu estou dizendo, como morte, como pó, como sepultura, como inferno. No contexto que o pastor Wagner leu no Salmo 9,7, os ímpios serão lançados no inferno. Nesse caso aí, não é sepultura, é o quê? É o inferno. Punição, habitação das almas dos mortos, que ali já começa a sua punição. Eles já vão para o inferno, lá em Lucas 16, já é um lugar de tormento. Não é assim?
Então você vê, Sheol, você tem essas colocações. Vamos ver aí, Jó. Lê aí Jó, capítulo 10, verso 21, 22. Vamos falar agora de lugar de angústia e de separação. Antes que me vá, para nunca mais voltar, à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, Isso. como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Pronto. Aí você tem um lugar de angústia e de separação. Veja que eu falei de Sheol com vários aspectos. Vários. Aí nós temos, além de Sheol, no Velho Testamento, no hebraico, nós temos a expressão Avadon, que é a destruição, não é isso? Vamos ver aí Salmo 88, 11. Aí você tem Avadon, que quer dizer destruição ou perdição, ainda no Velho Testamento. E nós temos, vamos ver aí, como é que diz? Tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição. Olha aí. Tá vendo as coisas? E aí você tem a palavra também bor. A palavra bor, ela quer dizer cova ou poço. E tem ainda a expressão hebraica para kever, que é para sepultura. Então, veja que há uma distinção correta, cabal, em todo o Velho Testamento, ok? Então, nós falamos isso sobre essa expressão que, na verdade, envolve a expressão Sheol, que aparece quantas vezes? 65 vezes, ok? Mas nós temos agora a expressão que nós vamos tratar agora no Novo Testamento. Nós temos a expressão 3 para o Novo Testamento. Nós temos a expressão Geena, nós temos a expressão Hades e nós temos a expressão Tártaro. Olha, veja que para falar do lugar de punição do inferno, no Novo Testamento nós temos quantas palavras? E no hebraico nós temos quantas? Nós falamos de Sheol, falamos de Avadon e Kevé, que é sepultura, mas Avadon é destruição. Então veja que Kevé é sepultura mesmo, não é isso? Então nós falamos isso. E Bó, que é uma cova, que é um buraco. Então tudo isso está relacionado ao que nós estamos falando, sobre essa ideia do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos a ideia clara de inferno em 3 palavras. Qual é a primeira que nós falamos? Que essa Geena aqui, que nós já tratamos sobre ela aponta também para um lugar de punir. Ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. Depois nós temos a palavra Hades. Essa palavra Hades, mas vamos ver Geena, vamos lá, Mateus 5, 22. 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Será réu do que aí? Aí é o 22, né? Deixa eu só encontrar aqui. Olha aqui, ó. Será réu, sujeita a julgamento, né? Do fogo do inferno, não é isso? Do fogo do inferno. Está aí. Então veja bem que nós vamos ter aí a palavra, olha aqui, ó, Geena. Geena, está aí. Geena, que é a palavra para inferno, como nós estamos dizendo aí. Aí você tem também Marcos 9:43, ok? Aí essa palavra aqui, ela estava associada ao vale de Inom, ok? Agora nós temos a palavra Hades. Essa palavra no grego ela é Hades. Hades é uma palavra que na verdade também está relacionada ao Sheol, né? Que uma é grega e a outra ela é hebraica. Então você pode perceber aqui que esse Hades era o lugar da habitação dos mortos, correlacionado à palavra Sheol do Antigo Testamento. Só que ela era vista como um lugar temporário.
Ela era vista como lugar temporário. Porque, vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia, pastor Wagner, nós vamos ver isso aqui. Nós temos essas palavras, 4 palavras originais. Nós temos Sheol, nós temos Hades, nós temos Geena e nós temos Tártaro. Essas são as palavras, as 4 palavras que correspondem ao lugar de punição. 2 eram vistas simplesmente como habitação dos mortos. Aí eles dizem que depois o Geena passa a ser vista como lugar de punição, ok? O Tártaro, o que é esse Tártaro? Alguém chegou a dizer que era a parte mais profunda do inferno. Que essa parte mais profunda, quando alguns anjos caíram, se rebelaram, uns, não todos, foram para lá que o Senhor aprisionou. Esses anjos que estão nesta prisão, eles só vão ser soltos na grande tribulação, que são ferozes, fortes e vão ser liberados para a grande tribulação. Tribulação como está lá em Apocalipse. Então veja que nós temos as 4 palavras. Agora, vamos lá, digam comigo. Qual é a primeira? Sheol. Qual é a segunda? Hades. A terceira? Geena. E a quarta? Tártaro. Só que todos esses lugares, sendo visto como lugar de punição, esse abismo mais profundo do Hades, no final, a própria Bíblia ela vai deixar claro que serão jogados depois do grande julgamento do trono branco, quando todos os ímpios vão ressuscitar. Aí eles serão julgados, todos serão julgados e serão jogados aonde? Serão jogados aonde? No lago de fogo. Então, veja bem que nós estamos agora fazendo distinção. Depois de tudo, eles serão jogados no lago de... Veja aí, Mateus 25, 46. Vamos ver aí, rapidinho. 25, 46, vamos lá. Isso. Irão estes para o tormento eterno, Uhum. mas os justos para a vida eterna. Irão estes para o tormento? Vê o 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pronto. Então aí agora todos que morreram desde Caim, que vão ficar, os crentes que forem arrebatados, eles vão ressuscitar, mas os mortos sem Deus não vão ressuscitar. E todos serão julgados no grande trono branco. E serão jogados aonde? No lago de fogo. Inclusive até o próprio inferno. Entenderam agora? Vamos lá, Apocalipse 20, verso 10 e 14. 14, né? Uhum. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Porque essa palavra morte, pastor Wagner, ela parece também como Hades. Jesus disse: eu te digo que tu és Pedro, e a porta do não prevalecerão. Então ele veja a ação dessa morte. Esse Hades é visto tanto como habitação, como também como estado de morte. Ok? Ok. Eita Deus. É coisa. Eu acho que agora nós vamos só explicar o texto. Vamos lá, vamos ler o texto agora. O texto. 41. Mateus 25, 41. Isso. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Sim. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sim. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. E estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Sim. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderás, dizendo: Em verdade vos digo que, quanto a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Muito bem. Nós vamos colocar essa parte aí do texto. Coloca aí, Caio, por favor, do texto bíblico. Tem os apontamentos. Pega o texto que eu vou fixar aqui. Eu vou fixar ela já já. Muito bem. O texto, não é só os apontamentos. Já está aí. Os slides que nós fizemos para os irmãos acompanharem. Foi feito tudo direitinho, né? Vai colocando aqui. Não, é o do. Pode passar. Vai passando aqui. Onde é, pastor Luiz? Está aí? Não. Não, mas. Não. Isso. Aí. Muito bem. Veja bem, aí está o texto de Mateus, para os irmãos acompanharem. O pastor Wagner leu. Em primeiro lugar, aqui nesse texto de Mateus, nós temos o julgamento das nações. O Senhor Jesus, ele vai vir e vai se apresentar. Será o período em que estará acontecendo a grande tribulação. E ele vai vir e os judeus vão clamar por seu socorro. Então, aí o Senhor Jesus, ele vai entrar em cena, vai libertar a Israel. E é muito interessante que os irmãos compreendam que eu coloquei ali em primeiro lugar, quando Cristo assentar no trono de sua glória. Aí você tem aqui uma cena de julgamento. Lê aí os dois versículos, vamos lá. Uhum. É o 25, né? Vai. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Uhum. todos os santos anjos com Isso, ele, isso, então se assentará no trono da sua glória. isso. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Esse julgamento aqui, não confunda com o julgamento de Apocalipse capítulo 20. O julgamento de Apocalipse capítulo 20, nós já falamos, é o julgamento para a condenação eterna. Aqui é o julgamento que o Senhor vai separar as nações para entrarem o trono branco, o grande julgamento do trono branco, só é depois do milênio. Agora, o que nós devemos levar em consideração aqui é que o Senhor Deus, antes de entrar no milênio, nós podemos analisar aqui, ele vai fazer a separação dos bodes das ovelhas. Ou seja, esses grupos, eles serão julgados não como nações, mas individualmente. Vamos ver aí, verso 32, ou o 32. E todas as nações serão reunidas diante dele Uhum. e apartará uns dos outros. Apartará uns dos outros. É um julgamento que, na verdade, o texto está sendo claro aqui, é como indivíduos e não como grupos. Apartará um dos outros, vai. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E esse julgamento, vamos lá para Joel 3, verso 1 e 2. Esse julgamento foi profetizado no Velho Testamento, como está aí na própria palavra de Deus. Como é que diz? Joel 3, primeiro 2. Joel 3. Primeiro, verso 1 e 2. Quando eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Isso, Jerusalém, muito bem. congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo Sim. por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, Uhum. e venderam uma menina por vinho para beberem. Então veja bem, essa passagem bíblica de Mateus 24, ela tem relação só com Israel. A igreja não participará da grande tribulação. Ele diz aí, para com o meu povo, só para com Israel. Aí o Senhor Deus vai julgar aquele povo, vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes vão colocar onde? À esquerda. E as ovelhas? Veja, aqui não tem nada de política. Não misture as coisas, irmão. Aqui não tem nada de política. Aqui, o lugar que a Bíblia fala da direita era uma posição de honra e de bênção. Mas também tem bênção para quem está na mão esquerda, porque aqui não está tratando de partido. Mas nesse contexto aqui, essas ovelhas que estão do lado direito, que na verdade
o texto bíblico ele vai destacar aqui, nós podemos perceber que aqui nós temos nações, olha aí, nós temos nações, nós temos o próprio texto mostrando aqui que se referia aos gentios, e nós temos os irmãos, que é uma referência ao judeu remanescente fiel para com Cristo Jesus. Aqueles que fizeram bem aos judeus, o Senhor Jesus está dizendo que era como se tivesse feito para com ele, ok? Esse é o texto bíblico que nós estamos mostrando aqui para os irmãos. E é interessante que alguns estudiosos da escatologia, bem como dessa passagem, dizem que esse remanescente fiel, durante a grande tribulação, eles vão evangelizar e muitos gentios irão se converterem. É isso o que eles dizem. Você tem aí Apocalipse 7, verso 9 a 14, né? Depois os irmãos vão ler, nós não vamos ler agora, né? Mas o que nós podemos dizer aqui é que os que vão para o lado direito é porque acreditaram nessa mensagem desse evangelho eterno, e aí eles acreditaram nessa palavra, creram nela, aceitaram ela e serão abençoados porque foram fiéis e se ajuntaram com esses irmãos, meus pequenos irmãos ou pequeninos, como o próprio texto ele está dizendo para nós, ok? Agora, os crentes judeus, eles que vão estar nesse período da grande tribulação, irão fazer um trabalho de evangelização e muitos gentios se converterão. Interessante é entender aqui que essa conversão ela vai ser dada através de atos claros. Quando foi que nós estivemos com fome? Com sede. Ou seja, eles estavam demonstrando, mesmo em meio à perseguição, crendo naquela palavra que está sendo falada. É isso que o texto ele está dizendo para nós. Então, o Senhor Jesus vai fazer a separação do quê? Dos bodes e das ovelhas. Então, meus queridos irmãos, nós hoje, está lá em João 10, a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Nós não somos crente bodes, teimosos, que não obedece, que fica do lado esquerdo. Nós somos crentes, ovelhas, que obedecem à palavra, que é fiel à palavra e que vive conforme as Escrituras. Aí agora, o Senhor Jesus, ele vai dar o destino dos bodes. Os bodes. Pastor Zé, onde é que os bodes vão morar? Como é que diz aí? 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí está claro, olha aqui, ó. Pode botar lá, Caio, por favor. Olha aqui, ó. Os que entrarão no reino. Quem é que vai entrar no reino? As ovelhas, não é assim? As nações e os irmãos. As nações são os gentios e os irmãos. Quem? Remanescente fiel de Israel, como nós já falamos. Agora nós temos o fim de quem? Onde é que os malditos vão? Meu Deus do céu. Tu quer o maldito na tua casa? Quer? Porque o maldito que não quer Deus, que não quer Jesus, ele vai para onde? Tem irmão que diz assim, essa doutrina do inferno é muito pesada. Mas quem foi que disse que inferno é para salvo? Quem foi que te disse que inferno é para salvo? Quem foi que te disse que inferno é para santo? Quem foi que te disse que inferno é para quem tem fruto do Espírito? Quem foi que te disse que inferno é para quem tem comunhão? Inferno é para quem não presta. É para quem tem o Deus, o papaizinho, como é o nome é o diabo. Quem vai morar no inferno já tem um pai. Assim como a gente ora, Pai nosso que está no céu, quem é que ora assim? Levantar mãos santas, olhar para o céu, Deus me abençoe. A gente ora para quem? Mas só ora assim quem tem o quê? Comunhão. Agora quem vai matar o outro? Ele vai pedir para Deus? Senhor, eu vou dar uma facada no fulano e me abençoa. Tem isso? Ele enche o revólver aqui de bala e diz, eu vou matar aquele desgraçado. Me ajuda, Espírito Santo. Tem isso? Agora ele pede para quem? Para o diabo. Beelzebub. É o diabo, ele chama os demônios do esgoto, da fossa, do inferno. É o capiroto, é o boca podre. Aí eles têm um bocado de nome, né? Assim.
Aí tem. Agora, Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, que nós já explicamos, fazendo essa distinção. Fazendo essa distinção. Todos, até o Hades, vai para onde? Porque é visto como morte. Vai para o lago de fogo, que aí está em Mateus 20, 25, 41 e Apocalipse 20, 10 e o 14. Está aí na palavra de Deus. Nós já lemos essas referências. É coisa bem direitinha a palavra de Deus, ok? Veja que essa expressão malditos, ela não vem precedida de artigo. Apartai-vos de mim, para onde? Quem disse essas palavras? Foi Jesus. Agora, os malditos é que não quiseram, diante de tanta oportunidade, não quiseram fazer caso de quem? Dele. Meu Deus do céu. Quando ele diz, apartai-vos de mim, malditos, ele estava dizendo, saiam da minha presença com uma maldição. Quem não quer saber de Deus... Irmão, olha, bota para cá, Caio. Quem não quer saber de Deus, quem não quer saber da palavra, não se preocupe não, irmão. Não se preocupe, prega o evangelho, anuncie a palavra, deixa ele lá, porque tem reservado uma casinha para ele. E onde é a casinha? Inferno. Aí pronto, no inferno. É no inferno. E aí vocês podem observar, fechando aqui, observem bem. Pastor, e o que é o fogo eterno? O fogo eterno. Meu Deus do céu. O fogo eterno. O fogo eterno. Hoje tem duas ideias que tentam tranquilizar as pessoas, duas, para nós fecharmos aqui. E nós vamos responder aí pelo menos 5 perguntas. Já pode abrir, Caio, as perguntas para eles aí. Olha, tem duas ideias que querem, pastor Wagner e pastor Luiz, acalmar essa situação. Uma é chamada de aniquilacionismo e a outra é denominada de universalismo. Veja bem que eles têm essas ideias que eles procuram dizer que o Senhor Deus ele não vai colocar a pessoa. Alguns acreditam que vai haver uma punição para os ímpios, mas é chamada de extinção. Ou seja, o Senhor vai tipo destruí-los e eles não vão ficar no inferno queimando como nós ensinamos, como nós pregamos. Eles dizem que essa ideia é absurda, porque seria da parte de Deus o prazer de ver o ímpio sofrer eternamente. Mas não é prazer, não. O tanto de tempo e de oportunidade que Deus concedeu ao ímpio e ele não fez caso, seria também uma injustiça da parte de Deus. Deixar o salvo em Cristo gozar da eternidade e o ímpio que fez toda a maldade ser extinto imediatamente. Olha, apartai-vos de mim para o fogo. A palavra que aparece lá é aion, e essa expressão que aparece aí no texto, aionion, ok? Aionion é no texto, deixa eu ver aqui, é Mateus. Deixa eu colocar aqui, Mateus 25. Vamos lá. O verso 41, não é isso? 41. Deixa eu ver aqui, ó. Apartai-vos de mim, né? Malditos. Aqui para o fogo. Aqui, ó. Aionios está aqui para o fogo eterno. Veja bem, não é isso? Está aí. É a mesma palavra. Ou seja, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, estava dizendo: apartai-vos de mim para o fogo eterno. E quando você pega, assim como Deus é eterno, e a eternidade dele não tem fim, essa palavra fogo eterno, ela não está falando de aniquilacionismo, ela está. Vamos ver aí. Abra aí a palavra de Deus. Parece que é em 1 Timóteo 1,17. Rapidinho. Romanos 16, 26. Rapidinho. 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, Ao Rei do século. Essa palavra século, aionios, é a mesma palavra que aparece em Mateus. Se Deus é eterno e a mesma palavra está sendo aplicada lá, então a eternidade não é uma extinção, não é aniquilacionismo, como muitos pregam por aí. Vamos lá. Romanos 16, 26. Romanos 16, 26.
mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. Do Deus eterno. A palavra lá é a mesma coisa. Ou seja, não há base para essa ideia do aniquilacionismo. Não há base. Outra que nós desprezamos, e alguns tentam usar Mateus 10, 28. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eles tentam usar Mateus 10, 28 para defender a ideia, para defender essa ideia. Mas nós não seguimos essa base. Nós temos o universalismo, que também usam determinadas passagens bíblicas, como 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos. Eles dizem que no final das contas, todos serão salvos. Ou seja, se o cara viveu nessa vida matando, roubando, adulterando, se prostituindo, sem vergonha, todo tipo de maldade, ele diz que no final essa pessoa vai ser aí, ou seja, você que lutou para ser santo, para andar em comunhão, aí viveu, quando terminar no final das contas, tu que, olha, mas rapaz, meu Deus do céu, tu que não adulterou, né? Tu que não matou, não estuprou, não foi pedófilo, aí quando dá fé, todos esses bandidos vão estar no mesmo céu que tu tá. Ô, doutrina do diabo. É incoerente. Muito bem. Já, não já? Coloca só o resumo aí da lição. Vamos lá. Então, aí é o texto bíblico, é o ponto 1, né? Ponto 1, tá aqui, né? É isso aí? Mais um. Pronto. Olha aí, ó. Aí está para os irmãos analisarem o inferno, tema presente no Novo Testamento, lugar, estado de castigo. O inferno não foi projetado para o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós sabemos disso, mas o inferno é para quem não projetado para quem escolhe a porta larga e o caminho espaçoso. Pensamento humano sobre o inferno. Expliquei os teólogos liberais, falei do símbolo, da metáfora de uma verdade espiritual ou moral, não é um lugar físico de punição eterna, é um conceito moral, e que o foco do leitor deve ser a graça e o amor de Deus, não é isso? Eu coloquei ali filósofos e teólogos com consciência o quê? Um homem que tem consciência cauterizada é que anda defendendo que o inferno não é um lugar real, não é um lugar de punição. Pode passar. Muito bem. Eles são insensíveis às questões morais e espirituais, vivem de qualquer forma, são rebeldes, são deliberados, têm os corações duros e desprezam a Deus. Nós temos aí o ensino do universalismo, que todos serão. Aí eles usam essas passagens bíblicas, mas a Bíblia fala da perdição eterna. A Bíblia diz que quem não entrar, que os que entrarem pela porta larga, não terão salvação. Só serão salvos que vivem em, os pecadores receberão tormento, pronto, e haverá grande julgamento, e os injustos não herdarão, e os ímpios ressuscitarão para o juiz eterno. Está aí na palavra de Deus. Vamos lá. Ponto 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? A dimensão dessa palavra, Sheol, mundo dos mortos, sepultura, lugar sombrio, lugar dos espíritos, lugar das trevas. Hades, nós falamos aqui 4 lições em Lucas sobre o inferno, né? Nós já explicamos. Depois da morte, todos estão em estado de consciência, o inferno é real, é visto como lugar de tormento, não existe segunda chance após a morte, não existe comunicação entre os vivos e os mortos. O seio de Abraão é para onde vai o crente quando quer a mesma coisa que paraíso. Eu estou mostrando aqui, baseado em Lucas 16, né? Mostrando a realidade sobre o Hades, ok? Eu já expliquei o que era o Vale de Inom, nós explicamos o que é Hades, Sheol e Geena, punição para os que rejeitam a Deus. Vamos lá. Muito bem. Definição teológica do inferno: punição eterna, sofrer penalidade, nós já explicamos. Colocações sobre o Tártaro, abismo profundo, explicamos, região sombria, subterrânea, escura. Corresponde ao Geena dos judeus, que era aplicado ao Vale de Inom. 2 destinos para o homem. O santo vai receber o quê? Paraíso. E o que é filho do diabo? É o inferno. Então, pronto. Lugar de separação total de Deus, castigo eterno. E nós temos a dimensão do castigo eterno,
que é de 2 sofrimentos. Quais são aí? Vamos lá, todos. Ranger de dentes, lago que queima constantemente, fornalha acesa, trevas, fogo eterno e lago de fogo. Vamos lá. E aí, por último, né? Terceiro lugar, a doutrina bíblica do inferno, castigo eterno. Quando acontecerá? Depois do grande trono branco. Tem as passagens bíblicas. O que é o fogo do inferno? Metáfora de sofrimento, vida sem Deus, sem esperança. O que é o castigo eterno? Não é extinção, já explicamos. É eterno por causa da gravidade do pecado, das oportunidades rejeitadas, por desprezar a Deus. Aspecto hermenêutico, eterno para consciência teológica, o justo gozará, e o pecador que rejeitou a Deus. E a sua palavra, passa aí. Terminou? Pronto. Muito bem. Vamos aí, algumas perguntas, não responder todas. Lê aí, pastor Luiz. Então bota. Vamos lá. Pastor, o paraíso e o Sheol era uma só região? Isso antes da morte da ressurreição de Jesus? Francivaldo, muito obrigado pela pergunta. Eu nasci na Assembleia de Deus e estudei vários livros sobre o assunto e eu quero dizer para os irmãos que eu tenho uma outra concepção. Essa ideia de que o inferno ficava no Hades, tinha uma divisão e tinha um paraíso, a Bíblia não diz isso. Foi uma construção na idade medieval e há um livro do pastor Stanley Orton, Doutrina das Últimas Coisas, que ele também explica essa ideia. Há mais 2 teólogos americanos que também creem nessa ideia. Eu, particularmente, comungo dessa ideia. Não tem na Bíblia essa divisão, conforme alguns ensinam. Pastor, eu ouvi dizer que o inferno é metafórico e que todos que for condenado vai morrer. Me pergunto. Assim é fácil. Isso aqui nós explicamos já. Tudo isso aqui nós explicamos. Obrigado. Vamos lá. Boa noite. Fui em uma comunidade judaica e falaram que o inferno não existe. Nós sabemos que é o seguinte: há muitos judeus que não creem no Messias, há muitos judeus que não creem no Novo Testamento, e há muitos judeus que estão cegos como qualquer outro. Então, não se iluda, creia no que a Bíblia diz e não creia no que essa comunidade judaica disse. Vamos lá. O inferno não foi ainda inaugurado. Aproveitando essa aí, eu vi um comentário de uma pessoa que ele disse que o inferno ele só vai ser inaugurado com o anticristo, né? E lá, segundo Mateus, Apocalipse 21, 14, Uhum. diz que o próprio inferno vai ser lançado no Lago de Fogo, né? Isso. Mas nós explicamos aqui, já no transcorrer, que a pessoa que está no inferno ou no Hades, ele está consciente, já em sofrimento. Sim. Já é uma punição. Agora, na verdade, ele vai ser lançado no lago de fogo, como nós já explicamos. Mas nesse momento, o inferno já é habitado, já está inaugurado. E luta para tu não ir para lá. É, é. Vamos lá. Mais uma. Inaugurado. Isso nós já. Ó, Chegou agora, né? E quando vem depois da vírgula. cheguei agora na aula. Gostaria de tirar uma dúvida sobre o Tártaro. A revista diz que é punição dos ímpios e tem anjos caídos lá também. Nós explicamos que, na verdade, a ideia é que esse local era visto como uma parte do Hades, considerado como a parte mais profunda, ok? Era como se fosse uma divisão. Então, nesse particular, nós sabemos que alguns anjos que estão lá ferozes em cadeias e em prisões que serão libertos. Então, é a figura que se tem do Tártaro como lugar de punição, ok? Eu não duvido de ter essa parte onde, porque como nós falamos que tem a parte mais profunda, então uns ficavam numa parte e o outro ficava da outra parte. Mais profunda, os anjos que pecaram. Vamos lá. Quando a Bíblia diz que Jesus foi ao inferno, mas ele foi para os espíritos que estavam em prisão,
era estado de tormenta? Há um debate muito grande sobre essa questão que eu não vou entrar em detalhe, mas que, na verdade, ele proclamou a vitória simplesmente aos seus. É isso que nós podemos entender e compreender. Vamos lá. Pronto? Estava ali, pastor, sobre a questão, o inferno vai ter alguma diferença de pecado ou não? Todos vão ser, vai estar na mesma situação. Penalidade, né? Tem teólogos, a Bíblia ela não entra nesse detalhe, mas tem teólogos que dizem que há penalidades em níveis de penalidades. Eles dizem assim, mas o que eu quero dizer para todos é que inferno é inferno. É a literatura que defende isso, né? O Inferno de Dante é uma. É, a comédia de Dante, né? Eles fazem essas alusões, mas o inferno é o lugar do ímpio, é do pecador, não é? Porque nós podemos analisar que a Bíblia diz que quem quebrava a lei quebrava todos os mandamentos e já não tinha direito à vida eterna. Então, são concepções que alguns falam, outros divergem. Pastor Zé, o senhor acredita que as pessoas vão ao inferno? Sobrenatural. Não, de maneira nenhuma. Olha, o que o inferno tem a ver conosco, gente? O que o inferno? Sabe que tem crente que é o seguinte, tem irmão que tem uma mente às vezes fértil, outros sonham muito e criam essa ideia, mas não existe. A Bíblia diz lá em Lucas que quem está do lado de lá não pode passar para cá, e quem está aqui não pode se comunicar. Então não existe isso, é só conversa, só balela. Não? Olha, são colocações, conjecturas que nós não podemos responder porque está além da nossa capacidade, não é? Porque eu não posso prever a questão por que que Deus deixou isso, por que que Deus não tem aquilo. Deuteronômio 29 diz que aquilo que está revelado pertence a nós. O que não está revelado pertence a quem? A Deus. Então é a mesma coisa de eu perguntar para Deus por que que ele deixou nascer preto e deixou o fulano nascer branco. Hein? É, né? Vamos lá. Não, com certeza, José. Ele conhecia. A grande questão do rico, né, é que ele, na sua prepotência, nunca fez caso do pobre nem de Deus. Ele, na verdade, é como os filhos de Eli. Conheciam a Deus, não diz a Bíblia? Conheciam, mas não obedeciam. Eles não tinham relacionamento. É como Ciro, rei da Pérsia, lá de Isaías 46. Ele sabia da grandeza de Deus, mas não tinha comunhão com Deus. Uma coisa é você conhecer, a outra coisa é manter comunhão. Nabucodonosor conheceu a grandeza de Deus ou não? Mas ele serviu a Deus? Então, pronto. Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Wagner e o pastor Luiz das Bênçãos Apostólicas. Ó, sábado, queridos, nós vamos estar juntos. É porque teve esse problema aí, mas hoje estamos compensando em nome do Senhor Jesus. Pode orar. Querido e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade, por este ensino maravilhoso da tua palavra, Senhor. Deus continua abençoando o teu servo, nosso pastor presidente, continua dando, Pai, sabedoria, força, graça a ele, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que nos acompanharam nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que pedem oração por libertação, por cura, Pai bendito, em nome do Senhor, atende do céu, Pai, o clamor dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite em nome de